computador agora? Eu estou no telemóvel. Então, muito bem, vamos dar uma olhadinha nesse enunciado aqui. O Instituto Hidrográfico prevê as marés para o dia de amanhã na Praia Baleal. A baixa-mar será às 2 horas, sendo a altura do mar 1,20. Preia-mar será às 8, altura do mar 2,90. Sabendo que a preia-mar e a baixa-mar se sucedem em intervalos de 6,30, considere f de t a função que a cada t medida em horas após 0 horas. Faz corresponder à altura do mar em metros. Essa função é um seno, né? Começando em cosseno de t. Certo. Você tentou fazer essas questões? Essa aqui em especial, você tentou fazer? Eu consigo fazer, já fiz umas mais simples, umas que, por exemplo, envolvem o tarifário de telemóvel entre a empresa A e a empresa B, e eu consigo ver a que é mais viável. Só que essa aqui, como envolve um seno, um gráfico sinusoidal, eu tenho alguma dificuldade. Em especial, isso aqui não é cálculo mesmo, né? É só você construir a função. É como matemática básica aqui, coisa de secundário, né? A gente vê bastante isso no secundário. Então não vai envolver derivadas, quero dizer, não vai envolver integrais, etc. Sim. Mas a gente vai ter que usar os dados que ele nos informou ali para construir a nossa equação, né? A princípio, né, a gente tem o que seria, aqui no Brasil a gente chama de maré alta e maré baixa, né? Seria o valor mais alto de altura e o mais baixo de altura. Se a gente está falando da função cosseno, a gente sabe como é que ela funciona. De modo geral, se a gente está falando do cosseno de x, né? Sem nada de frequência, sem nada de amplitude, a gente tem uma função assim, né, que sobe e desce do 1 ao menos 1. Lembra-se disso? Sim, Essa é sim. uma função cosseno normal. E ela começa claramente no zero, né? E ela, vamos dizer assim, começa a repetir, né? Ou seja, ela volta lá para a posição inicial, né? Ver se as ondas são iguais, né? 2π, exatamente. Então, baseado em tudo isso, né, a gente tem que construir a nossa equação, porque isso aqui é um cosseno normal. Ali no nosso problema já é outra história, né? Primeiro que a gente vai ter aqui o que seria, vamos pensar na amplitude, que é sempre mais fácil de pensar, né? Ela tem como a altura mais baixa 1,20. Né? Então, não vai ser menos 1, como é o caso aqui, da cosseno normal. Concordas comigo? No cosseno normal é menos 1, mas a nossa menor onda é no 1,20. Tudo bem? Uhum. Então, tu conhece essas ferramentas tipo Symbolab, o Wolfram? Conhece elas para fazer gráficos? Vou lhe Wolfram. mostrar aqui. O Não, não. Symbolab tu conhece? Não, por acaso não conheço. É bem legal, ó. Tu pode vir aqui nesse site e usar ele como ferramentas para ti, por exemplo, ó. Cosseno de x, ele vai te dar o cosseno. Só que a gente não quer exatamente o cosseno, né? A gente já viu que a gente quer que o valor mais baixo seja o menos 1 e pouco lá, né? O menos 1,20. Muito bem. Quer dizer, o 1,20 em específico. Ele vai acontecer quando o nosso seno for menos. Quando o seno for aqueles valores onde o seno é mínimo. No caso, 3π sobre 2. O cosseno ou seno, que seja. A questão é no ponto de mínimo dele. Então, considerando isso, né? Mas A gente. então não vai ser um gráfico da função cosseno, porque se o ponto mínimo é 1 positivo, então aquilo não vai. Quer dizer, não é diferente, né? Sim, vai ser diferente. É aí que tá o ponto, né? Ó, eu quero te mostrar uma coisa que não deu para mostrar naquele desenho. Se eu fizer isso que eu fiz agora, que é somar um valor, a função, ela sobe. E é isso que a gente quer, né? A gente quer Ah, exatamente isso. sim, A gente sim. quer que ela suba um pouco para que a parte mínima passe pelo 1,20 e a Pois. parte máxima passe no outro lá, né? No Uhum. outro valor que eu não lembro de cabeça, que é o 2,90. Então, da mesma forma que para um cosseno normal, né, a gente obtém o ponto do meio, né? Somando os máximos e mínimos né, que vai dar zero aqui, a gente pode encontrar qual seria o nosso valor onde ele vai estar aqui no meio, né? No caso, a onda quando ela passa pelo meio aqui, o meio Uhum. da onda. Aqui no claramente é 6, porque 8 mais 4 é 12, né? Dividido por 2 dá 6. A questão é que dá para fazer o mesmo para o nosso caso, né?
Então, como é que a gente vai encontrar para o nosso caso aqui? Porque a gente tem que pensar na amplitude dessa onda também, né? Qual que é a amplitude dela? Então, vamos pegar os valores que a gente tem ali do enunciado, que é 1,20, 2,90 e somá-los, né? Uhum. Deu 4,1. Então, essa é a soma dos dois. Agora, se eu divido por 2, eu tenho 2,05. 2,05 é o meio da minha onda. Né? Parte mais baixa, 1,2 metros. Parte mais alta, 2,90. Então, o meio vai ser em 2,05. Ok? Sim, sim. Então, é o 2,05 que ela vai estar quando o cosseno for zero. Essa é a questão. Portanto, a gente vai colocar aqui 2,05, então. Beleza? Sim, começa em 2,05, não começa em 0, sim. Okay. Isso. Agora, note que, né, se a gente olhar aqui, ela está tendo a altura máxima, simplesmente do jeito que está colocado aqui, né, a altura máxima dela, em 3,05. Acho que você, não sei, seu telemóvel talvez não tenha a tela tão grande, mas aqui eu estou vendo, né, o 3,05 como altura máxima, que não é a nossa altura máxima. Né? A gente não quer essa altura. Então a gente tem que pensar o seguinte: se o cosseno for zero, né, vai dar 2,05. Mas se o cosseno tiver o seu valor máximo, a gente sabe que o valor máximo do cosseno é 1. Né? For simplesmente cosseno de x, o valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1, certo? Então, o que é que eu tenho que somar com 2,05 para que ele dê o maior valor possível, que no nosso caso é 2,90? Eu tenho que somar de 2,05, eu tenho que somar só 0,85, certo? Porque agora, quando ele tiver o seu valor máximo, 2,85 com 2,05 vai dar o 2,90, que é o que a gente quer de altura máxima, lembra? Uhum. Aí, ó, agora sim. Bem, era para ele escrever 2,90, eu não sei porque ele não está escrevendo, mas deve ser um errinho aqui de escala. De toda forma, tá aí. Ok? Agora sim a nossa onda tá mais certinha. Pelo menos quanto à questão da amplitude. Né? A gente pode ver que o ponto de mínimo dela aqui vai estar perto do que ele falou também que seria, né? Que é 1,2. Tá perto do 1,2 aqui. Certo? Certo. Porque qualquer coisa a gente pode colocar dentro de um parênteses, assim. Às vezes, sabe, esses softwares eles não funcionam direito. Você utiliza algum software para fazer suas contas? GeoGebra, O Wolfram? MATLAB, Matway. MATLAB é muito bom, Matway, Maple, esses de computador mesmo, né? Eu costumo usar na internet porque às vezes eles atualizam mais assim o software e tu não precisa pagar tanto também. Daí, beleza, tá aí. Agora a gente tem que pensar uma coisa, né? Beleza, as alturas da nossa onda tá perfeita, mas os tempos não estão. Porque a nossa onda, ela vai ter o valor mínimo dela em 2 horas. Né? Não no que está aparecendo aqui no nosso gráfico. Então é em 2 horas que a gente quer que seja um valor mais alto, valor mais baixo, desculpa, e o valor mais alto nas 8h30. Então, como é que a gente vai escrever isso, né? Por meio dos argumentos que vão dentro do cosseno aqui. Né? Cosseno de... tem que escrever a função desse jeito aqui, cosseno de x, agora sim. Por quem vai aqui dentro do cosseno, entendeu? Ou seja, a frequência é a fase. A gente chama esses caras de frequência e fase. Frequência é quem soma aqui, né, o cosseno, e fase desculpa, frequência é quem multiplica o x e fase é quem soma o x. Sei o quanto tu estudou essas funções de cosseno e seno, mas é basicamente isso, tu controlar quem é que vai multiplicar o x e somá-lo, né? Então, como a gente... fase aí é 2,05. A fase é 2,05, como é que se encontrou isso? A pessoa não disse que a fase é o que soma? Não, mas eu estou falando do que soma aqui dentro do cosseno, né? Quem soma o x aqui dentro do cosseno. Sim. Certo? Então, né, período, frequência, tu deve já ter ouvido falar sobre esses termos, né? São termos associados ao que multiplica o x. Porque, por exemplo, ó, se eu colocar, por exemplo, o 3 aqui multiplicando x, a onda ela fica com uma frequência maior, percebeu? O período não é 1 sobre frequência. que ela demora, que a função demora a se repetir, né? Exatamente, isso é período. Essa é a definição de período. Sim, e o outro que o professor disse é a frequência?
Sim. A frequência é a quantidade de ondas que vão ocorrer num determinado tempo, né? No caso, em segundos aqui, se a gente pensar, ou em horas que seja. Então perceba que quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior o número que eu multiplico x, mais ondas eu vou ter. Olha só. Tá vendo? Então a ideia é essa. E se eu colocar alguma coisa somando o x, eu vou atrasar ou adiantar minha onda. Sim. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Eu coloquei mais 2, então ela começou depois, né? E assim vai. A gente transladou a função. Então, a princípio a gente não precisa transladar a função, porque tudo começa no zero, né? A princípio. Ou, né? Ou não, né? Tem que ver aqui. Porque a gente vai ter o ponto de máximo em 2, mas ela começa no zero. Então, tem que ver aqui, né? Tem que dar uma pensada. Nosso ponto E de também a máximo é em solução 2. deles, professor. Não se preocupe. A gente chega lá, a gente chega lá. Ó, do 2 é o mais baixo e o 8,5 é o mais alto. Então significa que foram 6 horas e meia, né? Você concorda comigo que foram 6 horas e meia para sair do mais alto e ir para o mais baixo, certo? Ou o contrário, do mais baixo para o mais alto, tanto faz. Então foram 6 horas e meia. Foram 6 horas e meia para graficamente acontecer o quê? Ele sair do mais baixo aqui e vir até aqui. Isso na prática, Fábio, é meia onda. Tu sair do ponto mais baixo e ir pro mais alto, tu tá andando meia onda, ok? Então, meia onda, ou seja, o período de meia onda, o tempo de meia onda, foi 6 horas e meia. Então, uma onda inteira teria o período do dobro desse valor. Não faz sentido? Sim, Pois sim. é. 2 horas. Então, 6 horas e meia. Então, 13 horas é o período, concorda comigo? Sim, 13. 13. Portanto, se frequência é o contrário de período, a gente pode colocar aqui, ó. Supostamente poderia colocar simplesmente x sobre 13. Não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso, pois a gente está falando de frequência angular dentro do cosseno. Então tem que tomar cuidado com aquele 2π. Lembra do 2π? 2π, que tu mesmo falou agora há pouco, é o que define a nossa onda, né? Então, vamos lá. Quando a gente está tratando de um cosseno normal, né? É a frequência angular que multiplica ele aqui. Muito bem. Só que frequência angular é a frequência normal vezes 2π. A gente costuma dizer 2πf. E como a frequência é o contrário do período, então quem vai aparecer lá na frente do nosso x é 2π sobre t. Portanto, eu não posso colocar simplesmente o período que tu encontrou comigo de 13 horas embaixo. Eu tenho que colocar 2π em cima também, tá? Por essa obtenção aqui das equações, tudo bem? Então tá bom. Então vamos voltar lá para o nosso software. Vai ser o 2π aqui na frente também. 2π. Beleza. Agora tem um probleminha. Tá quase lá, tá quase no final já. O problema é que se a gente, por exemplo, colocar os horários que ele falou lá para nós, né? As 2 horas, se tu olhar aqui nas 2 horas, tu não tá tendo o ponto mais baixo da tua curva. Tá vendo? O ponto mais baixo tá aqui, depois das 6. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que transladar a nossa onda, colocá-la mais para frente ou mais para trás. E aí a gente faz isso por meio da fase, tá bom? Então, a gente precisa que para essa nossa equaçãozinha aqui, ponto de mínimo ocorra quando o x for 2. É o que está lá no enunciado. Então a gente precisa controlar isso por meio da fase. Então é bastante detalhe aí, né? Uma questãozinha que nem envolve derivada ainda. Bastante detalhes. Então o que acontece, né? Eu preciso que isso aqui tenha uma determinada altura. Eu preciso que ela seja, de acordo com o enunciado, mais baixo, né? Quando for 2 horas. Então vamos chamar assim, eu preciso que o y seja mínimo para o x igual a 2.
Ok? Uhum. Então, como é que eu vou ter ele mínimo? Eu sei que ele é mínimo quando o cosseno dá menos 1. Portanto, eu preciso do cosseno de menos 1. Quando eu colocar o x igual a 2. Como é que eu vou fazer isso? Colocando a fase aqui. Controlando isso por meio da fase, tá? Isso aqui vai ter que dar menos 1. E a gente sabe que o cosseno é menos 1 quando, né? O cosseno é menos 1 quando dentro dele você tem π, né? Porque se você lembrar do círculo trigonométrico, Ah, sim, sim. Cosseno em π. cosseno em π é menos 1, não é mesmo? Uhum. Aqui é 180 graus. Então nós queremos que todo mundo aqui dentro seja igual a π. Aqui é o metro. Certo? Uhum. E lá também. Se houver, Pronto. Então agora é só isolar a fase que está resolvido o problema. Vai ficar 4π sobre 13 mais a fase, que é o que eu quero descobrir, igual a π. Então, lembrando que esse π ele pode ser escrito como 13π sobre 13, né? Por que não? Para que eu possa fazer a subtração mais fácil ali com 4π sobre 13. E assim, se estiver tranquilo para ti, a gente está com 9π sobre 13. Essa é a nossa fase. Beleza? Como é que foi o 4 aí? É porque eu joguei todo esse cara para outro lado, né? Então o 4 subtraiu 13. E 13 menos 4 é 9, né? Ah, sim. Isso. Então ficou fase 4π sobre 13. Portanto, finalmente, depois de toda essa conversa longuíssima, a função da nossa onda fica... deixa eu até pegar lá para não me perder, né? Lá no software. Vai ficar... não, o ó, preço. 0,85 e aqui dentro a fase. Eu acabei de encontrar 9π sobre 13 somado. Beleza? É uma forma de escrever. Pode ter outras formas de escrever. Mas essa é a minha forma. É a forma que eu achei mais fácil. Beleza? A gente pode jogar esse 9π sobre 13 lá e ver se vai ficar como a gente espera. Não. Vamos somar aqui. E 9 e 13. Aí, ó. Tá vendo que o ponto mínimo tá no 2 agora? Percebeu? Subi, professor. Aí sim, hein? Aí ficou show, vai dizer. Ficou bem legal. Tá aí, esse é o nosso problema. Então eu vou te mandar esse print aqui. Pode usar ele como referência depois. Depois também posso ver aula no YouTube, né? Claro, eu vou te mandar todas as contas que a gente fez, etc. Não tem problema nenhum. Mas é isso aí por hora. É isso aí por hora. Vou mandar o código da função para depois tu jogar no Symbolab, caso tu queira. Só copiar e colar. Aí vai gerar isso automaticamente quando tu entrar no site. Beleza. Agora, tem alguma outra questão dessas várias listas que tu tentou fazer e não conseguiu? Tu achou interessante de a gente ver? Eu queria... A princípio, eu estou no início do meu ano letivo, sabe? Aham. Então eu queria resolver... Eu queria estar já preparado para fazer esses exames. Então, acho que eu não conseguia resolver... Eu ainda não consigo resolver grande parte do que está aí. Uhum. Mas tu já estudou derivadas, limites, coisas assim? Eu já estudei limites, já estudei derivadas, o princípio, pelo menos. Isto aqui já tinha estudado funções do primeiro grau, do segundo grau. Já estudei funções trigonométricas. Só que isso como estava me confundindo um pouco. Mas a princípio eu já conseguia fazer isso. Agora o resto não. O resto é que eu acho um pouco disso. O que eu tenho mais dificuldade são as parametrizações, professor. Parametrizações? Muito bem. Parametrizações tipo a questão 2 aqui da lista, né? Sim, sim. É o que eu tenho mais dificuldade. Parametrização a gente aprende, geralmente, nas matérias de geometria, né? Por exemplo, na faculdade que eu me formei aqui no Brasil, tem, junto com o cálculo 1, uma matéria chamada geometria analítica. E lá eles ensinam a gente a parametrizar as funções. Então a gente já chega no cálculo 2, que é onde precisa disso, sabendo parametrizar. Mas de modo geral, tu tem que decorar algumas coisas, tá? Então,
É isso. Mas vamos ver aqui o que está pedindo nessa questão. Indica uma parametrização da linha aberta do gráfico da função x1 de t. Tá, só dessa aqui por enquanto. Para t entre 0 e 10. E outra da linha percorrida em sentido inverso. Uma parametrização. Mas já está parametrizado, né? Isso que eu estou achando estranho aqui. Não entendi a pergunta, para falar a verdade. Tá bem esquisita essa pergunta aí. Até não está envolvendo derivado ainda, nada que envolve cálculo. Você tem a solução disso para eu ver? Porque eu realmente não entendi o que ele quis dizer aqui. Eu tenho, professor. Tá na Sim, pasta... tá lá no arquivo. Eu vou buscar lá. Só um segundo. Beleza. Ó, o As gráfico, eu derivadas acho que ele estão usou mais até o mesmo abaixo. site. As derivadas estão mais abaixo, professor. Ainda hoje nós vamos conseguir fazer todo o exame ou não vai dar tempo? Acho que não vai dar tempo, né? Eu acho que não. Mas eu agora entendi o que ele quis dizer com essa parametrização aqui. Beleza. É bem bobo. É bem bobo mesmo, assim. Ó, quando a gente vai descrever uma função paramétrica, a gente normalmente escreve em função de um parâmetro só, o parâmetro t, né? Mas lá na lista, ele quer descrever duas incógnitas, né? Então ele vai descrever o que seria o vetor posição do teu gráfico. R de t. Só que quando a gente tem um vetor, né, tu deve já ter visto em alguma matéria de geometria que tu tem o que seria a primeira coordenada e a segunda coordenada, né? Seria a coordenada x e a coordenada y. Isso se forem vetores 2D. Isso, 2D. Se for 3D, aí é outra coisa. Então, o que que acontece, né? Esse gráfico aqui, você já sabe que é um cosseno, né? Que é todo aquele negócio subindo e descendo e tal. É uma coisa mais ou menos assim. Certo? Então, aqui teria o y e teria o x. Então, quem que é o nosso x aqui? É o próprio t. Então, eu teria que colocar aqui que a coordenada x é esse tzinho ali. Só isso. Então, quem vai ser o y? Quem que vai descrever essa subida e descida da função? Simplesmente isso aqui. Pronto, acabou. Essa é a parametrização daquilo. Nada além disso. Beleza? Só isso. Só isso. Olha que bobo, né? Só isso. Normalmente a gente faz umas parametrizações bem mais legais que essa, né? Não sei se tu sabe parametrizar uma circunferência. Né? Digamos que tu tem uma circunferência aqui. Digamos que seja uma circunferência centrada na origem, para facilitar a nossa vida por hora. Isso aqui é mais importante do que essa questão, tá? Bem mais. Então, o que que acontece? Como a gente sabe, isso aqui é descrito, né, por uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado, certo? Uhum. Também tu pode pensar que cada ponto dela pode ser dado por uma... Opa, peguei o cara errado. Pode ser dado por, né, um ponto aqui, pode ser dado pela seguinte ideia. Olha só que ideia massa. Esse ponto ele tem uma determinada distância r, né? Aqui. Eu não sei qual é o raio dessa esfera, né? Então vamos deixar um raio genérico. É uma circunferência de raio 1. É uma circunferência, é verdade, falei besteira. Mas a gente pode pensar, né, pela trigonometria, que isso aqui embaixo é o cosseno, né? Porque é o cateto adjacente ao ângulo, né? É a projeção aqui no eixo x, cosseno. Aqui sendo de θ. Então, se eu for pensar quem é a coordenada x desse ponto, vai ter que ser o r, né? Lá pelas próprias equaçõezinhas do seno e do cosseno e da tangente, né? Vai ter que ser o r cosseno de θ e o r seno de θ. Então, eu meio que parametrizei já. Eu parametrizei os pontos dessa circunferência. Entendeu? Então, eu posso dizer que os pontos dessa circunferência aqui são dados em função de θ da forma r cosseno de θ, r seno de θ. Né? Porque, da mesma forma, né? Que seria o x e que seria o y. Só que o x pra gente é r cosseno de θ, dado em função do ângulo, e y é r seno de θ. Sacou? Saquei, professor. Legal. Até mesmo se tu quiser fazer a engenharia reversa, você pode pegar aqui, né? O r, né? Que é r cosseno θ. Olha só que massa isso. E o y, né? Que é o r seno θ. Isso é igual a 1, né? Porque se eu só estou falando que isso aqui é o x e isso aqui é o y. Agora, vamos ver se dá 1 mesmo? Desculpa, 1 não. R quadrado, né? Eu estou só usando essa equação aqui. Né? Se isso aqui é x e isso aqui é y, eu elevei o x ao quadrado e o y ao quadrado. Vamos ver se essa conta vai dar r quadrado mesmo? R quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ igual a r quadrado. Ó, se a gente deixar o r quadrado em evidência,
E aí, você sabe quem que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Você conhece essa propriedade trigonométrica aqui? Acho que é igual a 1, não? Sempre igual a 1, exatamente. Independente do ângulo, isso aqui é sempre igual a 1. É a propriedade fundamental da trigonometria. Então, de fato, a gente provou que r quadrado é igual a r quadrado. Sim, sim. Então, isso aí tá valendo. Ok, bem fixe. Ou seja, a gente vai parametrizar sempre em função de alguma função, de alguma relação de uma função. Por exemplo, a parábola mais fácil que existe, y igual a x quadrado. Como é que eu posso parametrizar isso aqui, professor? Eu posso dizer o seguinte, ó, que x é igual a t. Então, se o x é igual a t, quem vai ser o y? T quadrado. Logo, a parametrização é simplesmente t, que é o que vem no lugar do x, e t quadrado, que é o que vem no lugar do y. Então, essas duas coisas dão o mesmo gráfico. Pode jogar no GeoGebra. Só que um é a função cartesiana, né, normal, e aqui é a função parametrizada. Mas o professor pode me explicar assim o que é parametrizar, assim fugindo um pouco da matemática. Quero Claro. achar o significado assim na vida real. O que é parametrizar? O que eu estou a fazer? Na parametrização, tu está descrevendo uma série de variáveis por meio de um elemento só. Ah, Parametrizar é descrever várias variáveis por meio de apenas. Não, no caso, eu dizer que é apenas, eu vou estar falando uma coisa errada. Porque quando tu aumenta as dimensões, tu cria mais parâmetros. Por meio de menos parâmetros. Então a gente vai descrever por meio de menos parâmetros. Por exemplo, eu não sei se tu já estudou as retas no R3. As retas nas 3 dimensões. as 3 dimensões não estudei. Bem, mas você imagina que vai ter o valor do ponto, a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z do ponto, certo? Claro. Muito bem. Só que em vez de tu pensar em 3 variáveis, tu vai pensar em termos de uma só. Você vai poder dizer que é uma coordenada de um ponto aleatório lá, mais o vetor diretor da reta vezes t. Então, isso aqui, olha só, tu está descrevendo 3 parâmetros, tu está descrevendo 3 elementos, 3 coordenadas x, y, z, ao mesmo tempo por meio de apenas um parâmetro, por meio apenas do t. Então isso é muito poderoso, né, tu parametrizar. Tu descreve um monte de coisa por meio de um elemento só. É poderoso, por acaso. E uma reta vai funcionar dessa forma, porque a reta é um elemento unidimensional, né? Agora, se tu estivesse tratando de uma coisa um pouquinho mais complexa, tipo, sei lá, um paraboloide, o que é um paraboloide? É uma parábola em 3 dimensões, tipo uma antena parabólica. Sabe, uma antena parabólica? Então é isso aí. Aí tu ia ter que usar um parâmetro a mais, né? Apesar de cada ponto dela ter um x, um y e um z específico, você poderia parametrizar isso por meio de 2 parâmetros, o t e o s, por exemplo, a gente normalmente chama de s. E é isso, cara, parametrizar isso, é reduzir a dificuldade, é reduzir a forma de expressar cada uma das coordenadas de algum elemento matemático, beleza? Ok, professor, percebi. Percebeu, que bom. E aí, que mais? Nós temos o que seria, me parece, aqui uma outra tranquila aqui, um tanto mais tranquila. Essa aqui, a 3. Não envolve cálculo, envolve derivadas integrais. Eu não sei que material vocês usam aí para estudar, mas eu recomendo muito essa apostila que eu te mandei para cálculo. Pretende-se construir uma lata cilíndrica para conter 330 ml de uma bebida. Quais devem ser suas dimensões para utilizar o mínimo de material? Ah, essa aí, você saberia fazer? No idea? Não tem ideia? Tenho ideia sim. Opa, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tu tenta desenvolver um pouco essa ideia e me diz o que tu fez, tá bom? Só um Tá bem. segundinho.
बदला आया जो वीजा वगैरह लगवा गया था सारा हाँ चला गया वापस हाँ चले गया उसकी वाइफ भी उसका एक बच्चा तो साल लाख कार्ड शायद बन गया उसका जांच लेना निकलवा के पैसे Certo, e aí? Me dá uma explicadinha do que você fez. Professor, pronto, eu não tenho aqui caderno, mas pelo que eu estou a ver, o que eu sei é que a área de um cilindro é a mesma coisa que a área de um. Acho que é a área de 2 círculos, né? Uhum. Um em cima, outro embaixo. E 3 círculos, não? 3 círculos. 3 círculos não, né? Na verdade, se você está pensando nas bases, tudo bem, né? Você vai ter as bases circulares, né? Certo? Nossa, tá meio feio aqui. Bases circulares. E daí você teria aqui o que seria a área lateral, certo? E outro círculo aqui, claro. Então são 2 círculos e um. E o que seria um retângulo, né? Porque se tu abre isso aqui, imagina que é uma cartolina. Não sei como é que vocês chamam. Você mora na Angola ou é em Portugal? Eu moro em Portugal, mas sou de Angola, mas é cartolina mesmo. Cartolina mesmo? Então, beleza. Lá na Angola, você morou um tempo na Angola, né? Sim, vim fazer faculdade aqui. Ah, certo. É que, tem uma escola muito boa aí lá na Angola. A escola portuguesa, eu acho que é o nome, não sei. É na capital, né? Às vezes parecem uns alunos daí, com certeza é as questões mais difíceis que já me apareceram, assim. É até meio assustador. Uhum. Teve coisa que a menina do secundário pediu e eu não sabia, assim, eu não tinha visto nem na faculdade. Impressionante mesmo. De toda forma, se a gente, imaginando que é uma cartolina e abre essa cartolina, né, a gente teria o que seria a área lateral, um retângulo, daí a gente só precisa de um pouquinho de criatividade para imaginar quais que são as dimensões desse retângulo, né? Aqui, ó, seria justamente a base do retângulo, se você parar para pensar, certo? Uhum. E, bem, o que é isso, né? É o perímetro de uma circunferência, que a gente sabe que é 2πr. Não, mas se a base não é esse lado, é o outro, não, professor. Não faz sentido que seja o maior, é o menor. Não, mas daí vai depender do cilindro que você está utilizando, né? Eu estou pensando dessa forma. Daí aqui a altura seria esse. É porque existem cilindros que têm a base maior que o comprimento, né? Então a questão não é essa. Beleza? Entendeu a ideia? Uhum. De toda forma, é só para tu perceber, né? Que tu tens as áreas de cima e de baixo e tu tem a área lateral também. São duas equações diferentes, né? Um é um retângulo, de certa forma, e outro é a área de uma circunferência mesmo. Uhum. Agora, tem que ver o que exatamente ele está querendo aqui, né? Porque ele quer uma lata cilíndrica de uma bebida. Então, se ele está falando de uma latinha tipo de Coca-Cola, né? É tudo de alumínio mesmo. É porque às vezes a gente não considera a base, sabe? Mas eu acho que aqui a gente vai ter que considerar. Portanto, eu acho que você vai concordar comigo, né, Fábio? Que a área total aqui, deixa eu colocar, vai ser 2 vezes a área da base, né? Mais a área lateral, concorda comigo? Uhum. 2 vezes a base mais a lateral, sim. Isso, então a área da base é πr². E a área lateral, só a gente olhar, né? Vamos dizer que esse cilindro tem uma altura h. Então vai ser 2πr, que é a base, vezes a altura, que é h. 2πrh. Percebeu? 2π vezes H. Isso. Essa é a área total. As bases e a área lateral, muito bem. E a gente quer minimizar o mínimo de material. E aí, como é que a gente faz no cálculo quando a gente quer encontrar o mínimo de algo? Você sabe? Funções de segundo grau. Não. Bem, de certa forma sim, mas nem sempre a gente tem as equações de segundo grau. O que a gente pode fazer é derivar, né? Mas também. você não aprendeu a derivar ainda para isso?
para isso já estou a aprender. Ah, que bom. Porque aqui, bem, daria para fazer pela equação de segundo grau, mas vamos fazer por meio de derivadas, tá? Sim. Porém, perceba que, mesmo se a gente fosse usar equação de segundo grau ou derivada, nós temos que ter apenas uma variável no problema. E esse problema tem, por enquanto, duas variáveis, que são Duas o variáveis dá para raio. fazer uma equação de segundo grau, professor. Então. Sim. Dá, né? Mas nesse problema, a gente vai ter que fazer com uma só. Vai ter meio forte, né? Mas eu vou fazer com uma só. Por quê? Porque ele deu essa informação aqui pra gente, ó. Volume, certo? Então a gente vai usar essa informação para tirar uma das variáveis. Eita, eu vou fazer isso aqui em outro arquivo. Diga, pode falar. Professor, não falei. Eu tô no parque. Então... Ah, então daí fica complicado. Sim. Beleza. Anyway, vamos lá. Ó. Veja, com essa informação do volume, já que a gente quer fixamente 330 ml, a gente pode dizer aqui que o volume, né, que para um cilindro é πr quadrado H, no nosso caso vai ser 330. Beleza? E a gente pode dizer, então, que o H é igual a 330 dividido por πr quadrado. Certo? Existe uma relação entre o H e o raio, uma vez que o volume é fixo. Essa é a questão. Vou até escrever aqui para tu lembrar depois. O problema tem duas variáveis, mas vamos transformá-lo num problema de uma variável apenas, relacionando o raio e a altura por meio do volume. Estava pensando que o professor acabou de me explicar nas parametrizações. Já que o problema tem muitas variáveis, vamos transformar em uma, mas acho que... De certa forma é isso mesmo. De certa forma é isso. Só que normalmente a gente parametriza quando a gente, de certa forma, quer manter a ideia de duas variáveis. Que nem lá na equação da reta que eu te mostrei, né? Que não Mantinha podemos x, perder y, z. variáveis. Sim. Então aqui a gente vai ter uma equação de uma variável só. Então não dá para dizer diretamente que há um parâmetro. Porém, vamos lá. Vamos substituir então o H, por isso que eu acabei de colocar ali, né? 330 por πr quadrado. Aí, dá para dar uma simplificadinha. Vamos ficar com área total igual a 2πr quadrado. Mas, ó, esse π corta com esse π, esse r corta com esse cara aqui, vai ficar 660 a dividir por r. Daí, note que você falou aquele negócio lá da equação de segundo grau. Talvez não daria aqui para fazer uma equação de segundo grau, porque o r está na parte de baixo, tá vendo? Então, podia ser expoente menos 1. Podia. Aí sim. A gente teria que fazer um monte de álgebra meio desnecessária, uma vez que a gente vai usar a ideia de derivar igual a zero. Quando queremos pontos de máximo ou mínimo, derivamos e igualamos a zero. Beleza. Então vamos lá, vamos derivar igual a zero. Bem, né? A área, porque a gente quer maximizar a área. Então vamos primeiro colocar aqui que é a derivada da área total. E aí, você sabe me dizer quem é a derivada dessa expressão aqui de cima? Se a gente está derivando em função de R, sabe me dizer? Essa tá um pouco complicada, professor. Essa é mais simples. Essa aqui é bem simples, essa primeira. Ah, a primeira. Então ficaria 4πr, não? 4πr é a primeira, isso. Sim. Pensei que era todo. É isso aí. E como você mesmo falou, né, é possível jogar esse R lá para cima, chamando ele R-1, né? Sim. E agora você pode novamente utilizar essa regra que você utilizou aqui. Qual que vai ser a derivada desse aqui, então? Expoente negativo, professor? Isso, com expoente negativo. Bem, de toda forma, né, continua sendo um número. Ele continua indo para frente, multiplicando. Então vai ficar menos 660. R elevado a menos 1, que é menos 2.
Percebeu? Sim, percebi. Então tá bom. Agora, como a gente quer encontrar o ponto de máximo ao mínimo, a gente iguala a zero. Então vai ficar 4πr igual a 660 por r quadrado. Agora a gente tem que isolar o r, né? Então vai ficar 660 dividido por 4π, raiz cúbica. E aí é só resolver essa continha, né? 160 dividido por 4, dividido por π. Vai ficar 52,52. Agora eu vou fazer a raiz cúbica. Vai dar aproximadamente 3,7. Tá bom? Então, encontramos aqui o raio para minimizar, né? Porque quando a gente deriva igual a zero uma coisa geométrica, a gente está minimizando aqui. 3,7 é centímetro, né? Centímetro. 3,7 centímetros o raio. E beleza. Encontramos o que ele estava pedindo aqui. Quais devem ser suas dimensões? Ou seja, o raio e a altura. Então, se a altura era esse cara aqui, agora a gente só pega o raio e substitui 3,7 no lugar do R. Era 3,7 ao quadrado, lembra? Então tá bom, vamos ver quanto é que é isso. Vou colocar no meu programa aqui e ele já vai me dizer a resposta, tá? Um 3,7 ao quadrado, né? Beleza. De acordo com este programinha, então, a altura será... Está meio devagar o computador aqui. Tem muita gente trabalhando. Tá. Eu uso o Wolfram para isso. Vou até te mostrar o programa que eu uso aqui. Ele é um programa muito bom para fazer esse tipo de conta. Porque eu tenho outro programa... bem, depende. Se tu quiser fazer o passo a passo, é pago. Mas só para o que a gente fez aqui, não. Eu quero. Mostra um monte de coisa. Mas vou usar. Já ouvi pessoas a falarem por acaso. Dizem que é muito bom. Esse é o mais poderoso que tem. Ó. Por exemplo, se tu quiseres fazer uma integral aqui, ó, sei lá, de 1 a 2, 2x, 2x, pode simplesmente escrever assim, ele resolve aqui para você, mostra o gráfico rapidinho, e se você pagar, né, ele faz o step by step aqui, mostra o passo a passo das contas. Bem legal. Então, vamos lá, vamos voltar, vamos colocar a resposta que eu acabei de obter. Tá aí. Essa é a nossa altura. Então tá aí, uma latinha com essas medidas, vai ficar desse jeito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. Mais algum problema lá que tu tenhas interesse? Eu vou pegar um aleatório aqui. Não, pega o quarto, professor. Vamos sequencialmente mesmo. O quarto? Tá bom. Vamos lá. O quarto já envolve série de Taylor, né? Que é um negócio um pouco avançado. Mas tudo bem. A população de 10 milhões de habitantes tem uma taxa de crescimento anual de 2%. Muito bem. Indica a expressão para... Oi? A princípio é uma função exponencial, sim. Perfeito. Isso mesmo. Uma função exponencial. Porque é de 2 em 2% todo ano. Então, sei lá, aumentou 2% esse ano. Ano que vem vai aumentar mais 2% do aumento de 2% que já teve. Ou seja, de 102%, né? Então, tu vai acumulando isso ano a ano. Isso só é possível por meio de uma multiplicação. Então, a gente cria uma função exponencial, né? Não é o que seria uma progressão linear, né? Muito bem. No cálculo, a gente descreve isso com uma equação diferencial, mas a gente aprende na escola que é simplesmente, né, a população é igual à população inicial, que é 10 milhões, né? 10 milhões é 10 na 6, se eu não me engano. 10 vezes 10 na 6, ou algo do gênero. Eu acho que é isso. E daí, 100%, né, é 1,02%.
Por quê, né? Porque como o aumento é de 2%, a gente tem que manter o 100% e colocar mais 2, né? Porque se eu simplesmente colocasse o 0,02, que representa 2% em números absolutos, né? Se eu simplesmente colocasse isso representando 2%, eu não ia aumentar a população, eu ia diminuir, na verdade. Sim, Eu ia no primeiro ano pegar o 2% da população, e eu não quero isso. Eu quero manter a minha população, ou seja, manter o 100%, que é representado por esse 1, mas adicionar 2% a cada ano. O ano eu coloco aqui em cima. Entendeu a ideia? E professor? Beleza. Utilize comunidade os milhões de euros. Eu acho que o professor copiou errado aqui. Não era euros, não, né? Tem nada a ver com euros aí a questão. Acho que ele viajou. Milhão de pessoas, ele tinha que dizer. Então, eu acho que a gente pode até tirar o 10 na 6 aqui para manter com 10 milhões de pessoas. Beleza? Então, perfeito, tá aí. Agora, o que ele quer na B? Vamos ver. Quantos anos são necessários para a população duplicar? Essa aí tu poderia fazer, né? Mas tu disse que tu tá sem caderno aí, tu tá no meio da rua sem caderno, sem lápis. Sim. Pois é ruim, né? Porque na aula é bom que você Era participe. só igualar a equação a... Como é que é? Quantos anos são necessários para a população duplicar, né? A população inicial duplicar, né? Então era só igualar a função a 20. Perfeito, exatamente. Era só igualar a função a 20. Isso. Depois, isolar o... Quer dizer, achar o valor do coisa. Isso. Então, Mas o professor dá disse pra que envolve cortar. a série de Tyler. Na próxima, na C vai ter que usar a série de Taylor. Na C, vamos lá. Daí tem que descobrir qual número aqui vai dar, né? 2, Logaritmo. né? A questão é usar logaritmo, exatamente. Então, log de 2 igual a T log de 1,02. Daí faz essa conta na calculadora, né? Ou faz T igual a log de 2 sobre o log 0,2. Não é não? Então, lá, 2 logaritmo 0,3. E vamos pegar aqui o log de 1,2 agora. Uhum. O log de 1,02 vai ser quase zero, eu acho. O que vai dar um valor aí meio alto, eu acho. Porque o log de 1 é 0, né? 0,0086. Então vamos deixar 0,009. Então 0,3 dividido por 0,009. Vai dar um número bonito até. 33 anos. São necessários 33 anos. Isso. Tudo bem? Tudo bem, professor. Essa veio de graça. Essa foi fácil. Vamos ver a C. Calcule e indique o significado de P' de 2 e P' de 24. Ele quer fazer derivadas agora. Derivar. Deixa eu arrumar aqui. A gente tem que derivar a nossa expressão. Professor, eu nas derivadas eu estou no início, assim, a rever e tal. O que eu consegui perceber é que a derivada, ela é... O que é a derivada na prática, você quer entender? Sim, eu quero entender o que é derivada na prática. Eu quero entender as coisas na prática. Eu não quero estudar sem saber o que eu estou a fazer. Claro, tá perfeito, é isso mesmo. Derivada, derivada é a taxa de variação de uma função. Por Então, por segundo? exemplo, não necessariamente por segundo. É uma taxa de variação mediante aquilo que você está avaliando a função. Aqui, como é anos, vai ser a taxa de variação da população em função dos anos. É simples até. É a taxa de variação da população em função dos anos. Então, por exemplo, a velocidade. A velocidade por si só ela é uma derivada, porque ela é a taxa de variação da posição no tempo. Sim. É lindo. Da mesma forma, a aceleração é uma derivada, porque ela é a taxa de variação da velocidade no tempo. Beleza? Então é bem interessante isso aí. Uhum.
A velocidade ela é uma derivada, né? Muito interessante, muito bem. Claro, vai depender daquilo que tu estiver trabalhando, né? Às vezes tu vai estar, sei lá, trabalhando em dinheiro em função da quantidade de pessoas. Então, a tua derivada vai ser em função de pessoas. Ou aumento em função do raio, né? Digamos que tu queira ver como é que uma área aumenta em função do raio dela. Então, seria um DADR. Vai sempre depender do que tu está trabalhando. Aqui, né, calcule e indique o significado de P linha de 2, ou seja, ele está perguntando qual que é a taxa de variação naquele instante, onde o tempo é 2. Então, por exemplo, rapidamente, né? Se tu tens aqui o teu crescimento exponencial, né? Você mesmo disse ali que é exponencial. O que vai acontecer? A derivada, ela na prática, geometricamente, ela vai te dar qual que é vamos dizer assim, a inclinação da reta que é tangente à função no ponto que tu está estudando. É isso que eu queria falar no professor, que eu tava gaguejando. É isso que eu tava tentando dizer. Isso, essa reta roxa aqui, ela tem uma inclinação, né? A gente sempre tira a inclinação referente ao eixo X. Então ela tem essa inclinaçãozinha aqui. Teta. O tangente desse teta é igual o coeficiente angular, que da nossa reta roxa aqui seria, né, como qualquer reta, y igual a mx mais b. Então, essa inclinação aqui, ela está associada com a taxa de variação da função naquele ponto. Porque se tu pensar mais aqui, onde a função está variando mais aqui, variando bastante, né? A cada pontinho já está crescendo absurdamente. É só tu repara que a tua reta tangente, ela tem uma inclinação maior, né? Bem maior, né? E aqui a inclinação seria ainda maior, né? Nesse ponto aqui, onde ela já está crescendo absurdamente. E a taxa de variação vai ser... Maior também. Por quê? Porque a inclinação da reta é maior. O ângulo aqui é bem maior, concorda comigo, Fábio? Bem maior que aqui, bem maior que aqui, bem maior que aqui. Beleza? É isso que é uma derivada, geometricamente. Então tem a interpretação algébrica, que é aquela continha, né? Tem a interpretação geométrica, que é a inclinação, e tem a interpretação teórica, que é a taxa de variação. Ok. No dado ponto. Essas interpretações. Isso. Daí o que tinha que fazer aqui? Tem que derivar. Para isso eu te mandei uma tabela, porque tem algumas derivadas que tu tem que decorar, simplesmente. Então, a derivada do expoente tu tem que decorar. Que é a regra 4 ali. E se eu quisesse saber a derivada assim de toda a função, e não só num ponto? Mas tu vai fazer a derivada de toda a função. É isso que tu vai fazer. Não, mas pela explicação que o professor estava me dando, assim, a gráfica, a derivada vai mudar, dependendo do ponto em que eu estou na função. Ela vai mudar, mas o valor dela vai mudar, mas vai mudar mediante a expressão que você obtém derivando. Então aqui, ó, a gente vai obter derivando de acordo com a regrinha aqui. Isso, essa é a derivada. Agora, se eu quiser a derivada no ponto 2, eu coloco no T o 2, pronto. Se eu quiser no 24, eu coloco no T o 24. É isso. Ok. Bem simples, né? Coloco 2 aqui, coloco 2 aqui, pronto. Eu vou ter a derivada no ponto 2. Agora, quando eu quiser no ponto 24, que é o que ele pede, né? Isso. É só eu trocar o 2 por 24, nada além disso. Perfeito. Então tem algumas derivadas, né, que você tem que decorar simplesmente. Então essa é uma delas. Tu pode fazer pela definição? Pode, mas vai dar muito trabalho, né? Fazer pela definição. Que é aquele limite lá, né? Que a gente faz por meio da equação lá do coeficiente angular, etc. Tem algumas derivadas, a maioria delas você tem que decorar, não tem jeito, tá bom? Sim. É isso. E daí, o último problema aqui, calcule a fórmula de Taylor, né? Isso aqui é bem avançado, ao meu ver. A fórmula de Taylor você meio que decora. Também é uma fórmula decorada que envolve derivadas. É você dizer que a sua função ela pode ser reescrita para facilitar a tua vida, como f do zero, né? Do ponto que tu está estudando, que seja, a gente chama de x0. X0. Mais a derivada em x0, x menos x0. E vai aumentando. Vai depender do grau que tu quer de precisão.
Então, se tu quiser pegar o segundo grau, que nem ele fala ali, mais a derivada segunda de x0, x na menos x0 ao quadrado, dividido por 2 fatorial. Daí, se tu quiser o terceiro grau, mesma coisa. Tu vem aqui. Caramba, tá grande aqui. Aqui e coloca o terceiro grau. Mas daí tu coloca 3 aqui e 3 aqui embaixo também. E se fizer o quarto grau, mesma coisa, assim vai. Beleza? Então, no caso, tu vai ter que derivar aí e fazer essas substituições, beleza? Então, a série de Taylor nada mais é do que uma derivada, mais coisas, é isso. Isso, exatamente. Colocando Não, os mas o que é que, mas valorzinhos na ali. prática, o que é a série de Taylor, professor? A série de Taylor, ela serve para te facilitar a tua vida. Por quê? Porque digamos que tu tenha uma função bem zoada. Bem zoada, assim. Bem esquisitona. Tipo, isso aqui. Mas tu não tá interessado no funcionamento dela como um todo. Tu tá interessado só nessa partezinha aqui, ó. Só nessa. Porque, sei lá, tá acontecendo algum fenômeno aqui. Uma bolinha subindo e descendo, sei lá. Então, em vez de tu estudar a função como um todo, que seria muito trabalhoso, tu vai fazer a série de Taylor, porque a série de Taylor vai pegar só essa parte da função. É para isso que ela serve. Aí ajuda bastante, né? Porque tu não precisa ficar fazendo um monte de conta inútil. Tu vai usar só naquela parte que tu tá interessado. Então aquele x0 é justamente esse ponto. Aquele x0 lá da equação, lembra? É justamente esse ponto aqui. É o ponto central de onde tu tá estudando. Beleza? Ok, percebi. Perfeito. Então tá bom, Fábio. Espero ter ajudado aí. Precisando, é só chamar, beleza? Ok. Não, e como última dúvida, professor, pode-me dizer também, pode-me explicar na